muita calma aí. Eu vi nesse final de semana muita gente dizendo que teremos a terceira guerra mundial. O Irã está atacando Israel. E aí eu vi fake news na esquerda mesmo. Eu vi também na direita, na extrema direita, de que olha, a Rússia já falou que se alguém retalhar o Irã, eles vão entrar na guerra. Os Estados Unidos já falaram que vão retalhar o Irã. E aí, nossa, todo mundo pensando, vixe, agora ferrou. Eu falei, gente, calma. Muita calma. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Em outubro, a imprensa israelense já comprovou isso, teve um ataque que boa parte desse ataque foi fake. Pelo menos metade aí desse ataque foi feito pelas próprias forças de defesa de Israel contra israelenses, principalmente ali numa rave que estava acontecendo em Israel, um ataque do Hamas. Na verdade, foi um contra-ataque. Israel matou aí dezenas de milhares de pessoas nos últimos anos e o Hamas ali sequestrou alguns israelenses. Depois, nas semanas seguintes, Israel passou a cometer um genocídio na faixa de Gaza. O Hamas ofereceu trocar os reféns por parar o bombardeio e o ditador de Israel, o Netanyahu, que lembre-se, ele é bolsominion, ele faz parte do movimento de extrema-direita global, que tem Milei, Elon Musk, Bolsonaro, tem o Netanyahu, tem o Orbán da Hungria, tem o da Filipinas, tem o de El Salvador, tem o Duda da Polônia, tem vários aí. Esse movimento aí está tentando ali uma mudança na geopolítica. Qual é a mudança? A mudança é que mais países passem a aderir aí a esse movimento e mais países tenham governos fascistas. Estão tentando de tudo para dar um golpe no Brasil. Até chegou ao ponto aí nessa semana do Milei, da Argentina, se encontrar com Elon Musk para discutir como dar um golpe no Brasil. Aí você vê o presidente da Argentina abertamente dizendo que quer dar golpe no Brasil. Esse é o momento em que estamos. O Netanyahu passou a cometer um genocídio. Esse genocídio é financiado diretamente por Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Já foram mais de 28 bilhões de dólares em armas para Israel, abre aspas, se defender. Então, mesmo se você falar, caramba, Thiago, eu compro a narrativa da imprensa brasileira. Israel foi atacada brutalmente, Israel tem direito à sua defesa. Pois bem, uma coisa é fulano te atacou e você ataca de novo contra fulano. Outra coisa, você começa a bater em todo mundo que está em volta e que não tem nada a ver com isso. Israel passou a bombardear a Síria, Israel passou a bombardear o Líbano, Israel passou a bombardear o norte do Egito, Israel passou a bombardear a Cisjordânia, Israel passou a bombardear vários locais onde comprovadamente não há Hamas. Mas Israel jamais bombardeou, por exemplo, o Catar, que é aliado dos Estados Unidos, onde mora o chefe do Hamas. O chefe do Hamas mora no Catar, sabe? Ele tem endereço, ele tem comprovante de endereço, é só ir lá no endereço dele. Não vão. Engraçado. Aí começaram a bombardear outros países com a desculpa de que, olha, tinha alguém ligado ao Hamas ali. Nessas aí, bombardearam a Síria mais uma vez há alguns dias e bombardearam a embaixada do Irã. E mataram 7 pessoas na embaixada do Irã, 7 iranianos. A embaixada, como ficamos aqui sabendo, olha, eu vi a cobertura da Globo, é uma das maiores vergonhas que eu já vi na história do jornalismo, se é que se chama isso de jornalismo, mas vamos aqui aos fatos. Discutimos aqui nas últimas semanas sobre como uma embaixada é considerada território de um país. Não discutimos? O Bolsonaro não se refugiou na embaixada da Hungria porque é território húngaro e a polícia não pode prendê-lo na embaixada. A Argentina não ofereceu a embaixada da Argentina para a fuga do Bolsonaro e dos seus comparsas, exatamente porque é uma embaixada. Não teve um escândalo que o governo do Equador mandou a sua polícia para dentro da embaixada do México, invadir a embaixada do México para prender um ex-presidente lá no Equador, um escândalo, o México cortou relações com o Equador, está fazendo agora uma denúncia na ONU e no Tribunal Penal em Haia, vai ficar ruim aí pro ditador lá do Equador, o golpista lá do Equador. Bom, não se pode falar que é uma ditadura, mas o cara deu golpe e não foi eleito, é o quê? Pois bem, o que acontece? Agora, segundo a Globo, a embaixada do Irã não é território do Irã. Então Israel bombardear a embaixada do Irã como alvo, não é que nós erramos de ataque, desculpe, não, foi alvo. Foi alvo, lembre-se, é um governo bolsominion, bem debochado. Aí Israel atacar a embaixada do Irã, segundo o analista da Globo, isso não é motivo para o Irã contra-atacar. Aí eu não vi comentaristas da Globo gritando que Irã tem direito à autodefesa. Nossa, Israel bombardeou o Irã. O Irã tem direito à autodefesa ou não tem? Segundo a Globo, não tem. O Irã é quem está atacando Israel. E essa foi a narrativa de toda a imprensa brasileira e de parte da imprensa mundial. Só que tem uma coisa. Eu mostrei aqui faz algum tempo um gráfico, não era um mapa mundi,
e que mostrava que de toda a imprensa do mundo, a imprensa brasileira é a mais pró-Israel, no mundo inteiro. Nenhuma imprensa é tão pró-Israel quanto no mundo inteiro, quanto no Brasil, no mundo. E aí o que acontece? A imprensa brasileira é muito mais canalha. A Globo News ficou o dia inteiro mostrando um sionista, um cara que é a favor do genocídio lá em Gaza, para falar sobre o Irã e para falar que, olha, Israel não fez nada, o Irã está atacando porque o Irã é aliado da China, porque a China é uma ditadura, porque eles querem acabar com Israel, bererê, barará. Eles atacaram o Irã estava ali. O Irã tinha que mostrar o seguinte, esse foi, inclusive, o que fala o chanceler do Lula, não é o chanceler do Lula, mas é o conselheiro do Lula para esse tipo de assunto, para assuntos de geopolítica, que foi eleito já o melhor chanceler do mundo, fala o seguinte, o Celso Amorim. O que o Irã fez é delimitar uma linha. Olha, Israel, vocês estão fazendo um monte de coisa, bombardeando um monte de países. A ONU, assim, soltou uma notinha lá de repúdio que ninguém liga. O presidente dos Estados Unidos fala, olha, o Netanyahu tem que parar. Toque mais 2 bilhões. Você bombardeou um hospital, não gostei. Toque mais 2 bilhões em bombas. Pô, você está gastando muita bomba, hein? Toma mais 2 bilhões. É assim que faz o Biden, que é pintado como progressista por toda a imprensa, mas é genocida. E aí o que aconteceu? O Irã contra-atacou para delimitar uma linha. Vocês não podem fazer isso. Só que o Irã avisou. Foi a primeira vez que eu vi alguém avisar. Olha, vou te atacar em algumas horas, hein? Aí o Irã avisou, soltamos 70 drones. 50 drones. Os drones chegaram depois de 3 horas. Até os drones chegaram, já havia caças dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, né, Inglaterra, e da França. Esses 3 países aí, a Grã-Bretanha tem um governo que faz parte, ele está um pouquinho mais afastado, mas ele faz parte ali dos governos fascistas, tá? Inclusive o primeiro-ministro aí da Inglaterra, ele falou faz alguns meses que se algum trabalhador está ilegal na Inglaterra, então ele está sujeito a trabalho escravo, porque qualquer pessoa que esteja ilegal na Inglaterra não tem direito às leis inglesas. Então, se alguém é sequestrado para fazer trabalho, por exemplo, trabalho escravo lá, então em alguma empresa inglesa sequestra mulheres para serem prostitutas, sequestram homens para trabalho escravo. A partir do momento que o governo vê isso, fala, mas você está ilegal no país, então pode. Esse é o atual primeiro-ministro da Inglaterra, tá? E aí você viu que o Biden, progressista, o Macron, eu vi gente de esquerda falando que ele é muito fofinho, foram lá ajudar Israel a se defender. O Irã atacou principalmente alvos militares. Israel diz que 99% dos mísseis e dos drones do Irã foram interceptados. Porém, vídeos mostraram ali que uma base onde ficam caças dos Estados Unidos foi atingida por vários mísseis. Vários mísseis atingiram aí essa base. Eu vou te mostrar aqui. Aqui um dos vídeos mostra que vários mísseis conseguiram passar aí pelo Domo de Ferro. O Domo de Ferro são os sistemas de defesa de Israel, porque Israel é praticamente, vamos falar aqui, Israel é praticamente um Estados Unidos dentro do Oriente Médio. Então tem ali o maior sistema de defesa do mundo, não é um sistema melhor ou mais moderno do que o que tem os Estados Unidos. Não, só que como o território de Israel é muito pequeno, eles têm uma quantidade massiva de sistemas de defesa, mais do que qualquer outro país no mundo, porque é um território muito pequeno com muito investimento de defesa. Mesmo assim, e mesmo com a ajuda dos americanos, dos franceses, vários mísseis passaram. O governo de Israel mente, obviamente. Imagina se fosse o Bolsonaro presidente. Imagina, o Netanyahu, ele é daquela parte do bolsonarismo que você pode ligar à ala olavista, que era aquela ala que tem o Felipe Martins, tá o Eduardo Bolsonaro, tá o Olavo de Carvalho mesmo, Weintraub, essa é a ala do bolsonarismo que você pode comparar com o Netanyahu. É uma ala que realmente gosta de um nazifascismo. Alguns falam, não pode chamar de nazista porque eles são judeus. A gente sabe que o nazismo foi nos anos 30 do século passado. O nazismo, assim como o fascismo e como todas essas ideologias, no Brasil chamava integralismo, eles buscam um inimigo em comum na época deles para fazer ali, como falar que eles são os culpados por todos os problemas e unir todos contra esse inimigo em comum. No século 30 do ano passado, na Alemanha, eram os judeus. Hoje, você vê que são os imigrantes ilegais, lá em Israel são os palestinos, no Brasil, aí o bolsonarismo eram os petistas, os comunistas, os petralhas. Então ele sempre vem ali alguém para ser o inimigo em comum. É isso, viu? Mas a ideologia é sempre a mesma. Aí muda uma coisinha ou outra aqui, mas a ideologia é sempre a mesma. Fascismo, nazismo, integralismo, neonazismo, chama do que quiser. Mesma porcaria. E aí, o que acontece? Eles mentem muito. Eles dizem aí que interceptaram 99%.
Saíram notícias na mídia do Irã dizendo que o Irã soltou 7 mísseis hipersônicos e que esses mísseis não foram detectados e não foram parados. Depois saíram notícias desmentindo isso. O fato é de que, depois do ataque do Irã, o que se esperava é que os Estados Unidos iam declarar apoio total a Israel. E não. O Biden aparece e diz que, olha, eu preciso de mais informações e tal, mas eu não apoio um contra-ataque. A gente não tem que escalar a situação. Eles falam, opa, o Biden, o Israel não tinha direito à autodefesa, não sei o quê, pô, foi atacado aí por mísseis. A imprensa, a própria imprensa brasileira falou que era terrorismo do Irã, porque as pessoas estavam aterrorizadas porque os drones do Irã podiam chegar a qualquer momento e tudo mais. Terrorismo, né? E como é que estão as pessoas em Gaza, onde mais de 50 mil pessoas inocentes já morreram, e lá não tem o domo de ferro para proteger dos mísseis? Soltou uma bombinha lá, cai. Não tem o que fazer. E não para de cair bomba faz 6 meses. Aí não é terrorismo. Aí de boa, ótimo. Você vê os comentaristas da Globo, tem ninguém se descabelando lá no Globo News para criticar. Não tem mesmo. Quando o Lula falou que era genocídio, aí se descabelaram lá no Globo News para falar que o Lula tá errado e tudo mais. Aí no dia seguinte, o Biden falou, concordou com o Lula, aí 2 semanas depois a ONU aprovou moção contra Israel, aí recuaram um pouquinho, mas já tinham criticado o Lula. Lembra disso? A imprensa brasileira bem canalha, como sempre, e nessa cobertura aí, mais ainda. E aí, o que acontece? O Irã conseguiu ali, o Irã é parte do BRICS, o Irã conseguiu ali delimitar uma linha, ó, vocês fazem isso. O Irã, depois do ataque, o ataque pegou a base aérea de Israel, não se sabe os danos exatamente, porque numa guerra os 2 lados mentem, ou todos os lados mentem. Quem mais mente é a imprensa. Peço sua inscrição no canal.